Bom dia, seja bem-vindo a mais um videocast Escutando os Sentimentos, uma produção do GESP, o Grupo Espírito Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Juliana e convido vocês a estarem conosco nessa manhã de sábado. Como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, que é de autoria espiritual de Hermance Durfort e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. E nós já estamos chegando ao final do nosso livro. Temos apenas mais alguns capítulos para que possamos encerrá-lo, mas vamos continuar nessa conversa que está sendo muito interessante, muito gratificante, não é? Antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, convido vocês a entrarem nas redes sociais do GESP, e fazerem parte dela. Aqui no YouTube, vocês podem curtir, dar o like, compartilhar o conteúdo e ainda deixar mensagem para nós, para que possamos ver, para que possamos conhecer vocês e para até tirar suas dúvidas. E nós temos também o Instagram e o Facebook. Duas ferramentas ótimas para vocês interagirem conosco e conhecerem as movimentações que são feitas no GESP. Você sabia que aos domingos, às 5 horas da tarde, nós temos palestra lá no GESP, na Rua dos Alecrins, número 8? Então, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, que você vai ter todas as informações de horário da palestra, do nosso endereço, quem vai fazer a palestra daquele domingo, e vem participar com a gente. Vai lá no GESP, para a gente se conhecer, tá certo? Vocês são muito bem-vindos. E para a gente fazer o estudo desse sábado de manhã, vamos convidar as nossas amigas Clotilde. Seja bem-vinda, Clotilde. Olá, Ju. Olá, Ju. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui com você. Muito obrigada por estar aqui com essa turma maravilhosa que nos segue. E aqui também a nossa amiga Dena Aran. Seja bem-vinda, Dena. Olá, que bom estar aqui novamente, estudando esse livro maravilhoso e estou feliz. Vamos lá, vamos começar com toda a alegria, né? Vamos lá para o nosso estudo. Eu gosto sempre de mostrar a capa daqui, ó, Mereça Ser Feliz. É esse livro que a gente está aqui estudando, estamos no finalzinho dele. Tem muitos vídeos aí. Se você entrou agora, está conhecendo agora, vai lá no nosso YouTube, lá tem vários vídeos. A gente fez toda uma série sobre o livro Mereça Ser Feliz. Está bem interessante, tá bom? Vai lá assistir. E hoje nós vamos para o capítulo que fala do Espiritismo por dentro. Antes de falar do Espiritismo por dentro, eu quero que Dena me diga aí como é que a irmã se fala aqui de um espiritismo de superfície ou de aparências. Como é isso, Dena? Pessoal, é o seguinte, antes de eu chegar a esse ponto que a Juliana está me pedindo, eu gosto assim, de deixar bem claro, até quem está nos assistindo, que não é da doutrina espírita, mas que é um ser humano como todos nós, que estamos em busca de melhorarmos, né? Que essa temática, mesmo a gente está estudando voltada para o público espírita, ela é para todos nós, né? Então, aqui, quando a gente fala do espiritismo por fora, eu até substituiria pelo cristianismo, né? Por aquele processo que as pessoas estão se esforçando para ser melhor, né? Então, quando parte dessa premissa do espiritismo ou cristianismo de aparência, aquele momento inicial, inclusive, até natural ser assim, quando a pessoa tem os primeiros conhecimentos, se identificam com a proposta do Cristo, que o Espiritismo tem como base, mesmo sendo uma doutrina voltada para o estudo da ciência e da filosofia, mas no impulso da gente se melhorar, tomando por base os ensinamentos do Cristo. Então, esse processo inicial, ele passa pela aparência, né, inicial, em que as pessoas, muitas vezes até pelo verniz, né, se apresenta de uma forma delicada,
amorosa, com fala mansa, tentando realmente ser uma pessoa melhor, mesmo que seja naquele espaço, ali dentro do centro, né? A pessoa os 50 passos depois do centro, né? Enfim. Então, essa a coisa, como se diz assim, de aparência. Então, é natural, assim como um processo de educação. Você imita, né? Uma criança imita um adulto. Então, a partir do momento que ela vai amadurecendo, ela vai vendo aquela questão, se é boa, se ela se adequa, se é o ideal. Então, normalmente as pessoas, quando identificam suas imperfeições, ou aquilo que precisa ser melhorado, então ela vai começando nessa questão da superfície. Até que em um dado momento chega uma circunstância em que a gente já vinha estudando anteriormente, em que aquela personalidade da pessoa se apresenta. Por quê? Porque ainda está dentro daquele processo inicial. Então, assim, não vamos crucificar inicialmente, é óbvio, né? Essa questão da aparência, porque a pessoa está se esforçando. Então, suponhamos uma pessoa que é super mega agressiva. Se de uma hora para outra ela se contém, aí já fala mais tranquilo com o outro, se segura para não explodir, isso ainda é de aparência? Porque ela ainda não está com tudo isso formado dentro de si e que ela ainda está precisando se conter ou se educar para que efetivamente aquilo comece a fazer parte da sua personalidade, né, de forma profunda. É por isso que é chamado de superfície, porque você ainda é muito frágil, né, diante das situações em que você se apresenta no seu personalismo. Obviamente que, com o passar do tempo, a pessoa ainda permanecer nessa aparência, nesse fingimento, é outro dado a ser estudado como uma questão de fuga psicológica. Então, tem que se entender por que é que você ainda permanece nesse nível de superficialidade. Porque, infelizmente, acontece muito em diversas situações, seja dentro de um espaço religioso, como também dentro de um espaço também profissional, ou seja, nas relações interpessoais, né? Sempre tem essa questão muito da superficialidade, principalmente na questão do verniz social, né? Acontece muito. Isso também, muitas vezes, né, Dena, porque quando a pessoa começa a estudar a mensagem do Cristo, já usando não uma linguagem apenas espírita, mas também cristã, começa a estudar a mensagem do Cristo, ela começa a ter contato consigo e com as coisas que precisa transformar. E isso é um processo que muitas vezes é doloroso, porque Sim. aquilo são defesas ou são valores que estão arraigados ali de muitos e muitos anos, e às vezes de Sim. outras existências, ou dessa própria existência, mas desde a infância, né? Então, é uma construção de longa data, muitas vezes. E aí, para você desconstruir isso, não é um processo fácil. Muitas vezes é um processo que você precisa de um suporte, ou de amigos, ou de ou mesmo um suporte profissional de um psicólogo ou psicóloga. Então, são processos, por vezes, complexos. Então, os motivos que levam a pessoa a ficar nessa superficialidade são inúmeros. O problema, como Dena disse, não é aquele processo inicial em que a pessoa está compreendendo, está trazendo para o campo do sentimento e depois aprofundando, transformando isso em atitude. Mas é quando isso se fixa. E para se fixar, muitas vezes por essas dores ou por uma acomodação, que a pessoa fica ali numa posição muito cômoda, né, numa zona de conforto legal, e aí para ali, e aí não tem a coragem de seguir adiante nessa transformação. E muitas vezes isso precisa de um empurrãozinho, né? Como em outra ocasião, Dena lembrou a questão de que às vezes a gente não aprende pelo amor e vai ter que aprender pela dor. Então, muitas vezes vem a nossa professora dor para ensinar para a gente, para mostrar para a gente aquilo que a gente precisa transformar no nosso interior, né? Que é hora de dar um passo a mais naquele aprendizado. E aí a vida
mexe lá com as peças do jogo e coloca a gente numa situação que ou você aprende ou aprende, não tem outra. Coloca a gente numa saia justa, né? E esse comportamento do espiritismo, né? De superfície, ou cristianismo de superfície, ou bondade de superfície, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, é o que comumente a gente chama de hipocrisia, né? E também aquilo que o Cristo se referia, sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Então, assim, a gente vive ainda em uma sociedade de superficialidade, né? Então, se você quer se apresentar num determinado, por exemplo, no campo profissional, então você tem que ser uma pessoa agressiva, que você tem que ser autossuficiente. Então, aquela personalidade que se destacar nisso vai para aquele posto. De uma hora para outra, a pessoa perde aquele posto e já pede uma pessoa mais cordata, mas que trabalha em equipe, para ver a pessoa vai, muda novamente. Ou seja, a superficialidade permeia muito essa sociedade da gente. É tanto que se diz que as pessoas que se apresentam de forma verdadeira, né, causam impacto, às vezes não são tão bem-vindas assim. Mas no campo específico que a gente está estudando aqui, que faz parte da transformação pessoal da gente para melhor, é importante que isso realmente seja identificado, né, e a gente seja verdadeiro, porque mais cedo ou mais tarde a máscara cai. E quando ela cai, é muito triste. A pessoa passa vergonha. Né? Então, sofrimento, né, que a pessoa sente. Sofrimento, porque você fica naquela briga interior com a ideia que você comprou, com o que você pensa e as atitudes que você tem que tomar. Então, você fica em choque, né, com essas dificuldades em lidar. Então, é importante que tudo seja realmente paulatino, verdadeiro, como sempre a gente vem falando. Então, constante, persistente, para que a gente tenha uma transformação verdadeira e não de aparência. Exatamente. Isso. Sim, fale, Clô. Não, eu ia lembrando assim que muitas vezes pensamento, sentimento e ação são vivências que a gente tem e que se contrapõem mas elas se contrapõem quando a gente está nessa escala de crescimento, porque o espírito que está amadurecido, ele já não há uma contraposição, eles vão se seguindo um ao Eles outro, são harmônicos, né? Harmônicos, exatamente, são harmônicos. Agora, isso é um processo evolutivo. Paulo, o apóstolo de Cristo, dizia que o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele queria dizer o quê? Que ele já compreendeu o que ele precisa fazer, ele já sente daquele jeito, porque ele quer ser daquele jeito, mas ele muitas vezes ainda não consegue agir, fazer, né? O bem que eu quero, eu não faço. Então, uma coisa é o que Dena colocou, que realmente ela tem razão, é a pessoa que deliberadamente não quer fazer o bem, deliberadamente não quer agir de forma correta e coerente com o que fala. Ela fala uma coisa e faz outra coisa. Esse é o hipócrita, ele é a pessoa que faz isso de forma deliberada e consciente. Outra coisa é a pessoa que está em processo evolutivo e que inconscientemente faz isso. Agora, se estamos em processo evolutivo, lembrando que a gente já estudou aqui em outras ocasiões, a gente tem que fazer o esforço pela transformação. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em se transformar. Né? Então, é preciso que haja essa vontade de fazer diferente. As minhas filhas estavam já cansadas de escutar, né? E dizer, mãe, desculpa, eu fiz sem querer. Eu acredito, minha filha, eu aceito suas desculpas, eu acredito que você fez sem querer. Agora lembre-se, você tem que. Aí elas já sabiam, completavam. Querer fazer diferente. Eu já sei, mãe. Querer Então, fazer, né? E agir querer para isso. fazer diferente, exatamente. Agir de forma consciente. Vou fazer. Epa, peraí, eu já ia fazer do mesmo jeito. Para, respira, bota um pouquinho da água da paz, como dizia Amanda para Chico, né?
bota um pouquinho da água da paz, para, toma engolinhos bem pequenininhos, aquele bocado de água, e quando for agir ou falar, haja ou fale de forma diferente, da forma como você conscientemente percebeu que é melhor, né? A impulsividade e o personalismo, né? Como a gente já estudou em outro momento, a questão do personalismo, ele tem muito a ver com essa questão da impulsividade que a gente tem, né? E muitas vezes recair nos erros, né? E ser recorrente. Mas a partir desse momento que você, né? Eita, de novo, não vou fazer, né? Então, passa por isso. E Exatamente. é por isso que também, né, Ju, a irmã se fala em atitudes de amor, né? Então, é por isso que a gente fala. Então, não é só a gente sentir o amor, é a gente ter uma atitude de quem ama verdadeiramente. E quando, Não é? assim, ela também, nessa parte aqui do livro, ela falando que a benevolência, né, leva à afabilidade e à doçura, né, no trato das relações. Então, a gente é muito ainda primário e a gente sempre fala com agressividade, inclusive dentro da intimidade da casa. Ah, porque é minha amiga, que é meu marido, é meu filho, eu não vou ter prega na língua, né? Papa na língua, papa na Papa língua. na língua. Fala, não, vai me perdoar, vai entender o que eu quis dizer. E aí, de repente, se você estivesse falando com um estranho, ou com uma pessoa que você queria trazer para junto de si, você iria falar dessa forma? Né? Então, a gente ainda é muito primário, muito mesmo. Então, a doçura, a afabilidade, não é a coisa melosa, não é você ficar, ai, meu queridinho, minha queridinha, mimimi, mimimi. Não é isso. É a pessoa, né, ser dócil, assim, falar com carinho com o outro, falar um por favor, obrigado, Com né? respeito, né? Com respeito. Mas a gente, às vezes, escuta e vê, muitas vezes, inclusive na historietazinha daqui, né? O anfitrião aqui na história que ela relata, tratando muito bem a visita, e com relação à esposa, era o que a gente costuma dizer, um cavalo batizado. Né? É, Então, essas questões da gente saber falar com o outro é Do importante agir. do agir. Quando você já tem esse conhecimento de como é valoroso você ser educado, gentil, ter benevolência com o outro, você tem um outro linguajar, né, para falar com as pessoas, principalmente aquela que faz parte do seu círculo familiar, que a gente tanto relaxa, né? Ah, porque é da casa, aí às vezes chama até mesmo uma palavra descortês com o filho. Ah, vá, pega isso aí, eu já falei, não sei o que, a pessoa age, né, com uma grosseria muitas vezes. Então, é é. importante que a gente reflita que o conhecimento cristão, que é exatamente o cristianismo, ele vem educar a alma da gente para a gente ser mais humano, mais dócil, mais bom, benevolente. Né? Então, essa questão da religião não é uma religião de você ficar preocupado. Ah, eu tenho que me vestir assim, na questão exterior, né? Eu tenho que usar uma roupa que não provoque nenhuma tentação. Ah, eu tenho que não comer carne porque eu vou para a reunião. Ah, eu não vou. Tudo exterior, quando, na verdade, o processo daqui que está se convidando é interior, né? Então, é muito fácil a gente ficar atrás dessas questões primárias, né, da aparência, quando, na verdade, ela faz o convite aqui para que a gente reflita sobre a questão do perdão, né, reflita sobre A outros aspectos humildade. da humildade, sobre o aspecto de foro íntimo. Né, por que é que eu tenho uma animosidade gratuita com a pessoa, uma determinada pessoa? Então, são as coisas de foro íntimo, e a gente fica nessas questões superficiais. É tanto que ela fala aqui como a gente peca, né, se assim a gente pode dizer, como cristão, ao longo dos milênios, com a implantação da Boa Nova, com a mensagem de Jesus.
Porque as pessoas que lá atrás começaram, né, a formação da igreja e tudo mais, ficaram se apegando a essas questões da aparência, né? Então, eu vou fazer 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, né? Eu vou entregar não sei quantas cestas básicas, eu vou lá no hospital falar, mas e no seu dia a dia? Porque o convite do Cristo é a transformação para o nosso dia a dia, para as nossas relações Isso. interpessoais, para a E o transformação, interessante, né, Dena, a que ela transformação coloca social. isso, e interessante também que ela coloca que toda essa questão de se ater muito às aparências é um reflexo do orgulho da gente, de a gente Sim, querer parecer o que a gente e ainda a não gente é. não Não, é. não Isso, consegue ser, né? isso, exatamente. E isso, mais uma vez, é uma escassez de autoestima. Mais uma vez ela fala de orgulho, mais uma vez ela fala de escassez, de autoestima. Ela chama até de mendicância da consideração alheia. A gente tem E, tão pouca autoestima que a gente precisa que os outros nos elogiem. A gente precisa que demonstrar que tem um falso dote para poder chamar a atenção das pessoas e a gente ter uma conquista do apreço, quer dizer, da consideração, da Da admiração da admiração outra do pessoa, outro. do outro, né? Então, Exatamente. essa quando é a santidade de superfície que ela chama, né? É. Diz, Gena, tu ia Pois falando. ao invés de a gente estar em busca desse aplauso, né, por ser o bonzinho, por ser o cordato, a gente fazer isso de forma espontânea, porque sabe que esse comportamento, essa mudança, leva você a transformações, né, a boas Isso. transformações, e você vai merecer ser feliz, porque se você for uma pessoa que sabe lidar com o outro, que diminui essa sua ignorância, por assim dizer, né? Que dá bom dia ao porteiro, para não ficar só falando não sei quantas línguas, mas não sabe dar bom dia, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida mais tranquila, interiormente, principalmente, né? Você está em paz com sua consciência. Mas não você fazer isso só porque quer aparecer, quer que a pessoa cria uma imagem falsa sua. Né? Então, mais na frente isso cai, porque a gente está dentro desse processo. E nesse processo, a gente também tem que entender que ser bom não é ser besta, né? Como diz, né? Porque tem gente que, fulano é bom. Aí, porque é bom, aí vai querer abusar da bondade do outro. Não. A gente tem que ter o limite, impor o limite, né? Sim. Vocês, não, eu sou bom, mas assim, não ultrapassa essa faixa, você não pode me explorar. Então, assim, todo esse processo de melhoria, a gente tem que ser muito, como é que se diz? Ter muito feeling para não ultrapassar as barreiras. Como, por exemplo, a gente falou que o orgulho, em outro momento, de forma primária, ele foi importante. A Sim. questão é que houve o adoecimento do orgulho. Ele foi Então, ele corrompido, né? Por corrompido assim e dizer. ficou a um egoísmo exacerbado. Então, é importante que a gente tenha esse feeling do que é ser bom. O ser bom, pelo menos no meu entendimento, diante de tudo assim que a gente vai estudando, Estudando. é que a gente vê o que é bom, o que é ruim, e faz a opção do ser bom, de fazer as escolhas melhores. Né? Sim. Você ter o crivo da responsabilidade diante de uma situação e que você vai ter que esquecer um pouco de você em prol de coisas maiores, de coisas mais importantes, mas não se anular. Né? Então, muitas Sim. vezes a pessoa fala, eu vou ser bom, eu vou me esquecer de mim. Não é isso. É você saber que em determinado momento é importante que aquele seu desejo pessoal, único, que se você for dar vazão, vai prejudicar uma série de pessoas, uma situação maior. Então, eu vou me segurar naquele momento em prol, né, de uma situação coletiva. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha esse entendimento, para que a gente caminhe com segurança. Exato, exato. Exatamente.
Eu ia falar também da questão que a irmã se coloca, como às vezes a gente se detém nesse espiritismo por fora, né? Como uma negação psicológica. Ela chama isso de também manutenção de mecanismo de defesa que impede a gente de se analisar com sinceridade e construir uma autoaceitação. Porque é preciso essa autoaceitação. É preciso que a Sim, gente tire essas máscaras que a gente falou um pouco antes e a gente comece a se enxergar. É preciso que a gente aprenda quem somos nós, que a gente perceba quem somos nós verdadeiramente e que a gente aprenda a conviver pacificamente. E não adianta a gente querer fazer de conta que a gente é forte, que a gente suporta tudo, que a gente não vai, em algum momento a gente vai fraquejar. A gente precisa ter aquele momento de a gente relaxar e a gente se recuperar. Então, aprender a ser a gente mesmo, conviver com os nossos conflitos de forma pacífica, sem ficar brigando com a gente, aprender a dividir as angústias da gente com outra pessoa. A gente não precisa estar se trancando na gente para, não quero aperrear ninguém. Não, na verdade, você não está querendo demonstrar sua fraqueza para outra pessoa. Então, é, compartilhando, às vezes até a coisa diminui, nem é tão grande como você imaginava, né? Porque às vezes o grãozinho de areia que está lá no sapato da gente dói pra caramba, faz uma feridinha bem pequenininha, mas é uma coisinha que incomoda. Aí quando você tira o sapato e vai mostrar para outra pessoa, ó, para aqui, que você vê um negócio bem pequenininho. E a outra pessoa está com um calo ó, desse tamanho aqui atrás do pé, né? Então, e não estava nem reclamando. Aí é você verdade. percebe, poxa vida, né? Não é tanta coisa assim, né? Mas, Então, e outra coisa, a cobrança excessiva também, né? Essa sim, cobrança excessiva de uma melhoria leva muitas vezes a pessoa a ter essa melhoria superficial, né? Sim, Então, é importante, tem gente até que diz assim, olha, tu não me provoca não, porque tu sabe como eu ainda sou, né? Então, ela está sendo verdadeira, né? Tá sendo, é preferível uma pessoa que seja transparente do que outra que fica o tempo todo se controlando, aquele controle rígido, mas que a qualquer momento vai chegar a hora que a pessoa vai explodir. Então, e esse autoconhecimento é importantíssimo para que a gente saiba o limite da gente. E assim também o limite do outro. E delimitar espaço. Né? Até aqui eu consigo, daqui para frente eu vou tentar me esforçar mais, e assim gradativamente. eu vou melhorando aos poucos, né? E sempre, Fundamental, né? E é, sempre. e sempre, exatamente. E sempre. Fundamental, algo que Dena falou agora e nossa conversa de hoje está falando, é autoconhecimento. A gente precisa ter autoconhecimento para realizar as transformações necessárias, né? Para pôr em prática o que a gente vem aprendendo, né? Com o espiritismo, para admitir que às vezes a gente não consegue, que está difícil, não é? Então, esse se conhecer, se aprofundar, isso é muito importante, gente. Inclusive, Muito. aqui ela fala também até que um dos motivos de obsessões dentro do ambiente espírita passa muito por isso, de algumas negações das pessoas, as pessoas não conversarem umas com as outras, falar da sua dificuldade que ainda existe, exatamente porque ocupa um posto, né? Fulano é um coordenador, fulano está à frente do passe, enfim, fulano coordena tal área, então coloca a pessoa numa situação que ela começa a negar que também tem as suas fragilidades, que também tem as suas dificuldades, né? Então, às vezes leva exatamente essa pessoa a esse espiritismo por fora, né? De ter aquela aparência que na verdade não tem ainda. Então, essa É, troca, né? De afeto, de reconhecer no outro ser humano que está em processo de caminhada com você, diminui o peso, né? Diminui esse peso. E enquanto a pessoa não faz isso, termina adoecendo e levando exatamente a buscar dentro do espaço institucional questiúnculas, né? Como ela menciona aqui, espírita pode isso, não pode aquilo, veste branco, veste preto,
toma água, faz a água fluidificada tampada ou destampada, fica atrás dessas questões superficiais, que é exatamente aí onde mina as relações dentro do centro, mina o propósito daquilo ali e cria essas aparências de uma melhoria que ainda não é completa. Então, que ainda não aconteceu. Exatamente. É isso. Sim, Flor? Não, eu ia falando alguma coisa, mas era justamente o que a Dena estava falando, que enquanto a gente vai discutindo essas coisas que são mais fáceis, mais óbvias, né, são questões de fora, como a irmã se fala, a gente vai deixando de tratar as questões mais importantes, que é a transformação das pessoas que fazem parte do grupo, né? Então, assim, nem é tão importante. Às vezes as pessoas olham assim, você é vegetariana, isso é coisa de gente evoluída. Não, não é coisa de gente evoluída, não, gente. Hitler era vegetariano, né? E, não, e vamos combinar, né? Então, assim, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quanto eu consigo escutar o outro, o quanto eu consigo enxergar o outro, o quanto eu consigo perceber de mim mesma e me transformar, o quanto eu consigo sentir de amorosidade por mim e pelo outro, que é capaz de me fazer movimentar e me fazer me transformar em uma pessoa melhor a cada instante, né? Exatamente, exatamente. E, pessoal, mais uma vez, passou super rápido. Não acredito, Olha, já acabou. Já acabou, Clô. Imagina. Não acredito. Essa conversa está muito boa. Eu fico aqui aprendendo também, né, com vocês. E já passou. Pronto. O nosso estudo de sábado de manhã, né, onde a gente para, a gente se observa, aprende um pouquinho, já terminou. Tá vendo como é rápido, pessoal? Pois Mas é. isso aqui é só uma degustação, né? Tem todo o livro aí para ler no sábado, todos os capítulos. Eu só quero dizer que a irmã se coloca aí, fechando o capítulo, que as principais questões que a gente precisa trabalhar é justamente a questão da autoiluminação, né? Exatamente. Inclusive, tem outros livros, né, que ela fala de quanto sofrimento por a pessoa se apegar à aparência quando desencarna, né? Que acha porque fez isso em termos superficiais, né? De, eu fiz isso, fiz campanha disso, eu fiz aquilo ou tal, quando não tratou de suas questões interiores, né? Aí suas parte questões ainda, morais. aí Questões parte morais ainda e cheia de emocionais. mágoa, cheia de rancor, cheia de frustração, e a gente veio para isso. Então, ainda tem muita gente que diz, eu sofro muito aqui, mas eu vou ser feliz no plano espiritual. Não, o sofrimento aqui a gente tem que fazer, tem que pensar por que eu estou sofrendo, o que é que motivou isso, né? Isso é uma expiação, isso é um processo que eu estou aqui para cumprir, ou fui eu que busquei agora assim de forma que eu mesma busquei. Impensada, né? Impensada, exatamente, impensada, e aí me frustrei, não sei mais como resolver. Então, são todas questões que a gente tem dentro da gente para resolver, né? Que acho que uma existência só não dá, não. Ainda bem que tem outras, né, Dena? Mas tem que tentar trabalhar ao máximo, liquidar o máximo de faturas dessa agora, viu? Porque a próxima já são feliz, outras. a gente tem que tentar ser feliz, mesmo com as adversidades que o planeta passa, as adversidades que a gente vê nossos irmãos. Você não pode realmente ser feliz em plenitude vendo tanta coisa ruim ainda rolando, né, por aí, né? Tanta gente passando por necessidade. Mas a vida é bela, né? Quem já assistiu esse filme, ele tentava, dentro do possível, fazer com que aquele ambiente adverso não fosse tão trágico assim. Então, que a gente respire fundo e merecer ser feliz, pelo menos nas relações da gente, né? Se esforçar para isso. Meninas, muito obrigada, viu? Pela manhã de hoje, por esse sábado. Agradeço. Foi muito bom ter vocês aqui mais uma vez. É muito bom fazer esse programa. Eu também gosto de conversar. É É uma delícia.
E também faz com que a gente estude, né? E de repente a gente, eita, olha só, eita, ó, meu dia, fiz isso aqui de errado. Eita, exato. Tome consciência, né, Dana? Bonito para sua cara. Tem um amigo nosso, Ju, ele até é trabalhador lá do Esperança também, que ele uma vez comentou comigo que quando uma pessoa fala para. No caso, era na época dos palestrantes, que ainda tem, mas assim, que só se falava assim no público, não tinha ainda as redes sociais. E ele dizia assim: olha, quando um palestrante está falando, é porque antes ele estudou. Então, o primeiro que recebeu aquelas lições, né, foi o próprio palestrante. Exato. Então, olha aí, quando a gente vai, estuda antes para preparar, o primeiro assim, que, poxa vida, foi e a aprende gente, né? primeiro somos nós. Isso aí. Exatamente. Queria deixar como dica para o pessoal esses casos assim que a gente fala de espíritas que desencarnaram e só depois foi que caíram a ficha do tanto que poderiam ter feito e não fizeram, do quanto desperdiçaram sua oportunidade maravilhosa. Tem o livro Seara Bendita, que foi um dos primeiros que a gente estudou antes de existir Grupo Espírita Esperança, né? Foi um dos primeiros, foi o Seara Bendita. A psicografia Lírios de Esperança. Lírios da Esperança também. O Seara Bendita são vários espíritos, não é um espírito só. A psicografia de Maria José e de Vanderlei Oliveira. Né? Eu nem sei se ele ainda está à venda, mas entrando A lá no gente tem site. alguns exemplares lá no GESP. Lá no vender. GESP, não tem, Ju? Tem É um alguns livro que exemplares. é muito rico para a gente cair a ficha do tanto que a gente pode fazer. Viu? Todos os trabalhadores, desde o que faz o trabalho mais simples na casa espírita até aquele que está num cargo de maior responsabilidade. Né? Então, todo mundo tem muito que aprender, muito que aproveitar. E foi muito bom estar aqui com vocês também, estar com a turminha que nos acompanha sempre, dizer a eles que estudem, porque realmente é o primeiro passo para a gente despertar e começar a se transformar. E que convide os amigos dos amigos dos amigos, né? E que dê um like, né, Nena? E venham compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo. Sempre lembrando que esses estudos é para todas as pessoas, não é só para a questão de quem é espírita. Né? Não, é para todo mundo. Isso é o convite para uma melhoria pessoal. Né? Então, quando a gente foca no espírito, é por conta da gente que está dentro, né, do meio, mas a essência é para todos. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Vocês tenham um ótimo fim de semana. Aproveitem bem esses dias de descanso. Como as meninas já disseram, né? Compartilhem, curtam o nosso vídeo, entrem nas nossas redes sociais, né? Conheçam um pouco mais do GESP e interajam conosco. Tá certo? Isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.